Olá, boa! Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Como aprendemos na aula anterior, nós somos animais, fazemos parte do reino animal. Mas existe diferença entre nós, seres humanos, com os outros animais, incluindo, falando especificamente de mamíferos. Existem semelhanças entre nós e outros mamíferos, mas também existem diferenças entre nós e outros mamíferos. O que são mamíferos? Mamíferos são animais que possuem glândulas mamárias. Simplificando, são animais que possuem mamas. Ponto final. Agora vamos entender quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre o homem e os outros mamíferos. Vamos começar com as semelhanças. O homem tem um corpo coberto de pelos, assim como os mamíferos. Isso não se discute, embora nem todos consigam perceber. Bem, alguns percebem, só que ignoram porque fazem a depilação. Mas todos possuímos pelos por todo o nosso corpo. Embora a diferença entre nós e os animais é que os pelos dos animais são mais visíveis por causa deles estarem mais expostos à natureza, então esses pelos vão ter a função de regular a temperatura em situações de frio. Enquanto que nós, porque já nos adaptamos ao ambiente que nós próprios criamos, até conseguimos preparar vestuários que podemos usar em diferentes situações, de acordo com a temperatura do ambiente onde nós nos encontramos. Mas, resumindo, todos os animais, incluindo, falamos de mamíferos, o homem possui pelos em todo o seu corpo. Possuímos também glândulas mamárias. Embora os homens não amamentem, possuem glândulas mamárias. Isso é genético. Isso tanto o homem assim como os mamíferos possuem. A temperatura do corpo é constante. Quando se fala de temperatura do corpo, fala-se da temperatura interna do corpo. Então, ronda nos 38,5 graus. E quando a alteração da temperatura é porque há um agente estranho causando ou tentando causar estrago no nosso organismo. E isso vai desestabilizar a temperatura e a pessoa entra em febres. Numa situação normal, sem nenhuma doença, a temperatura interna do corpo é constante, seja nos homens, assim como nos mamíferos. Existe circulação completa. Estamos a falar de sistema circulatório, onde há um sistema fechado em que o sangue circula do coração, vai a todas as partes do corpo e de todas as partes do corpo volta ao coração e entra num ciclo fechado, num ciclo completo, ok? Essa circulação completa do sistema circulatório acontece nos mamíferos, bem como no homem. O coração tem as 4 cavidades, ok? As 2 aurículas, os 2 ventrículos, seja o coração do homem, assim como de todos os mamíferos. Possuem também os mamíferos, incluindo o homem, a coluna vertebral. Possuímos todos vértebras. Possuímos a coluna vertebral. Agora vamos para as diferenças entre o homem e os mamíferos. O homem alimenta as suas crias nos primeiros dias de vida. O gato, quando dá parto, né? Assim como os outros animais, depois do novo ser aparecer, não precisam pegar no novo ser e darem o alimento. Diferente do homem. O homem tem que cuidar do novo ser, dar de beber, dar de comer e ensinar os primeiros hábitos. Diferente dos animais. Os animais deu parto e o outro já tem um instinto natural, inato, para poder ir em direção ao ir em direção ao em direção ao um, aos mamilos ou aos seios ou às mamas para poder se alimentar. Ao longo do tempo vai aprendendo com o seu progenitor que deve se alimentar ou do capim ou do farelo
entre outros alimentos disponíveis. Isso não acontece com o homem. O homem tem que ensinar ao outro, o ser vivo, ao bebê, à criança, esses hábitos. Depois, ao longo do tempo, é que vai aprendendo e depois de chegar a uma certa idade, vai já fazendo sozinho. Mas o acompanhamento sempre é contínuo. A marcha bípede. O homem usa os membros inferiores, os dois membros inferiores para a sua caminhada. Diferente de outros mamíferos que têm que usar 4 membros, neste caso os 2 membros inferiores e os 2 membros superiores para a sua caminhada. Resumindo, o homem só usa os pés para caminhar, enquanto que os outros animais, os mamíferos, usam as 4 patas, incluindo até os macacos que usam as 4 patas para poder deslocar-se de um ponto para o outro. O homem tem um cérebro desenvolvido, diferente de outros. Ele tem um cérebro que lhe permite comunicar-se, armazenar informações, reproduzir um conhecimento adquirido, assim como ser criativo, imaginar e produzir algo que está na sua imaginação. Isso porque o cérebro do homem, comparando com o peso total do corpo, o cérebro do homem é o mais pesado em relação a outros seres. Vou explicar de novo isso. O cérebro desenvolvido do homem deve-se ao peso dele. O cérebro do homem é mais pesado em relação ao cérebro de todos os mamíferos, incluindo o elefante. Em que contexto o cérebro do homem é mais pesado? Pegando o peso do cérebro em comparação com o peso do corpo, ok? Do organismo. Então, ele é o mais pesado. Ou seja, se um homem de 100 quilos, o seu cérebro pesa 10 quilos. Então, um elefante de 100 quilos, o seu cérebro vai pesar 9 quilos. Espero que tenham percebido a explicação do peso do cérebro do homem ser mais pesado do que outros seres. Então, esse peso deve-se ao fato de ele estar mais desenvolvido e permitir várias funções que os outros mamíferos não conseguem desempenhar. O pensamento lógico. O homem, diferente dos mamíferos, tem pensamento lógico. Ele organiza ideias, tem estratégias de ação e consegue até armazenar esse conhecimento e passar para outras gerações de diversas maneiras, escrevendo, através de vídeos e outras formas. Então, tem pensamento lógico, faz ideias, programa suas ações, diferente de outros seres que não têm muito essas capacidades. E tem linguagem articulada. O que é linguagem articulada? O homem se comunica com o outro através de palavras, enquanto que o animal não tem essa capacidade. Pode até em certo ponto se comunicar, mas diferente do homem, ele pode dizer ao outro, sem nenhum gesto, cuidado com o cão. Cuidado com o cão. Ou, cuidado, vão te atropelar. E o outro está na estrada a poder sair de onde está. Enquanto que outros animais, se um estiver na estrada, vamos supor que um cão está na estrada, o outro não pode informar ao parceiro que tenha cuidado porque aí está a vir um carro e vai te atropelar. Ok? Então, a linguagem articulada do homem permite-lhe isso. Permite-lhe se comunicar com o outro sem precisar fazer qualquer que seja o gesto. Veja que nós hoje em dia podemos nos comunicar através do WhatsApp, através de Facebook, através de SMS, com uma pessoa que está num outro ponto. Então, isso porque nós temos uma linguagem articulada. O homem tem um trabalho metódico e sistemático. O homem faz experiências, conclui, tira suas conclusões. Ao que é bom, ele continua fazendo. Ao que não é bom, bem, alguns deixam de fazer. Mas o que eu quero dizer é que o homem, para desempenhar uma certa função, usa métodos. Por exemplo, para o homem arranjar um motor de um carro, não vai desparafusar o motor com as mãos. Vai usar ferramentas próprias. E tem um método a usar, que é o sentido para desparafusar e o sentido para parafusar. Ok? E se for a ver, o método é o mesmo. E todo homem
é instruído da mesma maneira. A direção para parafusar e para desparafusar sempre é a mesma, ou seja, a mesma direção para todos os parafusar, para o parafusamento de todos os parafusos e a mesma direção para desparafusar todos os parafusos, incluindo as porcas. Então este é o método, é um exemplo de trabalho metódico. Sistemático, porque para arranjar um motor, primeiro tem que fazer um diagnóstico, depois de fazer o diagnóstico tem que saber, ok, o que é que deve se comprar para arranjar e depois arranja, depois faz um teste. Então ele usa a sequência para poder fazer esse trabalho. Então, aí ele pode fazer um trabalho sistemático. Os animais não fazem, os outros mamíferos não têm essa capacidade de fazer esse trabalho sistemático e usando os métodos. Capacidade de criar obras de arte. O homem faz música, o homem escreve poema, poesia, o homem pinta. Os animais não têm essa capacidade. O homem é arquiteto, desenha prédios com vários formatos, de acordo com a sua imaginação. Ele é criativo. Os animais não têm essa capacidade. O homem contribui para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. O homem cria tratores, por exemplo, para o ramo agrícola, cria telefones para o ramo da comunicação, e os animais não têm essa capacidade. Estou muito grato pela vossa participação. Continuem sempre partilhando este vídeo com pessoas que possam precisar desta informação e também, além de partilhar, coloquem o vosso like e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Se ainda não está inscrito, pode se inscrever no canal para que este canal possa crescer e ter notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado pela participação. Até a próxima oportunidade.